É possível sim produzir respeitando o meio ambiente. Na capacitação tecnológica do Bioma Cerrado, o assunto agora é o enriquecimento de florestas e preservação de matas ciliares. Confira. Olá, meu nome é Montoya, Luciano Montoya. Agora nós vamos tratar de um ponto que é continuidade da caracterização. Então, esse novo enfoque da propriedade, ele nos exige conhecimento sobre paisagem, sobre ambiente, sobre ecologia. Então, nos exigindo informações sobre APPs, sobre reserva legal, enriquecimento de florestas, já seja com nativas, de rápido crescimento, sistemas agroflorestais. Ele nos exige conhecimentos sobre implantação de corretores, conectores ecológicos. Ele nos exige conhecimento sobre ambiente, áreas preservadas, fragmentos de chuva e banco de sementes. Nos exige monitoramento. Ele nos exige, então, uma visão de gestão ambiental. O que é gestão ambiental? Então, gestão ambiental nada mais visa a organização das atividades humanas para que essas originem o menor impacto possível sobre o meio. Essa organização vai desde a escolha das melhores técnicas, as boas práticas, ela vai desde o cumprimento da legislação, ou seja, propriedade legalmente adequada, e a alocação correta dos recursos humanos e financeiros. Ou seja, hoje, nesse enfoque, nos exige que nós temos que ter uma visão de gestão ambiental. Da mesma forma, nos exige uma ampliação de conhecimento sobre planejamento rural, sobre administração rural, ou seja, uma gestão agrícola. E o que é gestão agrícola? É conduzir de forma eficiente e eficaz uma propriedade rural, buscando a melhor combinação possível entre as atividades e os meios de produção, fazendo as coisas certas e do jeito certo. Ou seja, é tomar decisões, o que, como, quanto, onde, quando produzir, bem como comprar, como investir e como vender. São realmente decisões, né, que vai depender do produtor e das informações que chegam ao produtor, né? A importância da gestão da propriedade rurais, a gente parte de uma premissa básica, que é que numa mesma região geográfica, onde existem propriedades rurais utilizando os mesmos fatores de produção, ou sistemas de fatores de produção semelhantes, sujeitos às mesmas condições econômicas, o que acontece? Né? Apresenta indicadores de desempenho técnico e econômico muito distintos. Né? Ou seja, numa mesma região, tem todas as propriedades, dentro delas sempre alguns apresentam melhores, outras piores, o desempenho econômico. Por quê? Né? Quais seriam as causas dessa diferença? Por que tem essa diferença? Entre outros, simplesmente pela capacidade de administração do produtor. Né? Ou seja, o produtor tem que ser uma capacitação para administrar sua empresa, seu imóvel. Né? E essa capacidade de administração está em função de tomar as melhores decisões. Como é que toma as melhores decisões? Ele vai tomar as melhores decisões administrando bem e tomar as boas decisões. Para tomar boas decisões, dependemos de boas informações. Para tomar boas informações, necessitamos de bons indicadores de referência. Bons indicadores de referência dependem de bons registros e contratos, além de correto processamento de dados. Né? Muitas vezes, quando a gente fala com o produtor e fala que tem que fazer isso, aí o produtor diz, pô, você está querendo me matar, eu já faço isso, e vou ter que fazer mais isso. Né? Então, realmente, se exige muito do produtor. Né? Muitas vezes aí, me desculpem falar de que estamos sacaneando o produtor ao exigir mais do que ele já vem fazendo. Né? Então, porque essas qualidades, essas informações que nós temos que proporcionar para ele está diretamente com o lucro. O lucro da propriedade depende de quê? Depende do que se faz, ou seja, do blend, do mix que se produz. Como se faz, ou seja, depende da tecnologia usada. Quanto se faz, a que custo e como vender.
Então, todas essas informações praticamente têm que ser fluídas para o produtor. Hoje, praticamente, o que acontece na hora de vender? Principalmente aqui nos produtos aqui do Cerrado, né? Os produtos da biodiversidade do Cerrado, praticamente sempre tem um intermediário, sempre tem um intermediário que fica com a parte grande do leão, né? É difícil ser verde enquanto você está vermelho, né? Então, realmente, temos que preparar para repassar boas informações para o produtor. Então, só complementando essa parte, então, para dizer que as funções da administração rural são constituídas em planejar, dirigir, controlar e avaliar. Planejar. Quem não planeja não gerencia, certo? E o produtor, então, ele tem que estar planejando o uso da terra, o dimensionamento do tamanho de lavoura, do tamanho de floresta, etc. Ele tem que planejar as operações, as tarefas do dia a dia. Ele tem que planejar o plantio de lavouras, de pasto, etc. Ele tem que planejar o aporte de recursos, tem que ter um orçamento de caixa. Ele tem que planejar o uso e disponibilidade e demanda de insumos e de mão de obra. Ele tem que planejar os novos investimentos, né? Ou seja, é muita coisa, mas tem que ser feito. Tem que dirigir ainda o produtor as atividades do dia a dia, implementar o que foi planejado, acompanhar a execução das tarefas de cada atividade planejada, motivar as equipes para a execução programada. Ainda, tem que controlar, ou seja, quem não controla não administra. Então, tem que controlar receitas e despesas, indicadores, tem que controlar os indicadores de desempenho técnico das lavouras, do rebanho, das pastagens, produtividade por área, cobertura, nascimentos, produtividade por vaca, etc. Ou seja, todos os indicadores de rendimento da lavoura, da pecuária, da floresta, tem que ser controlado. Tem que controlar um fluxo de caixa financeiro, ou seja, administrar o dinheiro, e tem que controlar o lucro, né? E avaliar resultados obtidos pelo controle, analisar as operações para correção de rumo, isso é importante. Comprar com a referência do setor, comparar, aliás, não é comprar, é comparar com os produtores de referência do setor, instruir o replanejamento para o novo ciclo da safra, avaliar as ameaças e oportunidades, avaliar novos investimentos, né? E como é que ele vai avaliar? Como é que ele vai fazer? Nós que temos que preparar ele, nós que temos que repassar essas informações, nós temos que qualificar ele. Em resumo, quem não controla, não administra. Não se pode administrar aquilo que não é medido. E nós falamos com o produtor que é possível ter um bom nível de desenvolvimento de acertos na gestão de uma propriedade rural com base lá na intuição. Mas somente com base na intuição, o produtor corre muito risco de errar, né? Muito risco de levar. Ou seja, o erro é muito elevado. Bom, então, até esse ponto, eu quis apresentar para você a importância, os fundamentos que nós temos que ter em conta na administração da propriedade. Ou seja, nós temos que ter a parte ambiental, a gestão ambiental, e nós temos que ter a parte de administração rural, a parte de gestão rural da propriedade. Fazendo parte dessas demandas, eu vou passar a apresentar também, como já foi citado, um fluxo de operações. Ou seja, quando nós temos a preocupação de fazer de introduzir da implantação de um componente florestal na propriedade, ou pode ser outro componente, nós temos que ter em consideração um fluxo de operações. Ou seja, temos que definir em que época, como são distribuídas essas operações. Eu vou passar aqui um fluxograma geral de operações de implantação florestal com finalidade produtiva. Ou seja, com finalidade produtiva do componente florestal, ela trata praticamente daquelas operações já padronizadas da implantação de maciços florestais. Agora, esse é um fluxograma geral
que pode ser adaptado, pode ser melhorado, pode ser validado, pode ser refeito, principalmente com os conhecimentos, com as experiências, com o acúmulo de conhecimentos que o produtor, que o técnico pode ter. Pode ser bastante melhorado. Isso aqui, então, é um geral, desde o fluxograma de operações do ano zero, que é constituído de implantação e manutenção da implantação. Na implantação são aquelas operações conhecidas já, instalação de cerca, marcação de caminhos, talhão de áreas, determinação de APP, reserva legal, primeiro combate à formiga, segundo combate à formiga, etc, etc. Tem todas essas operações. E ainda no ano zero temos a manutenção da implantação, que é a adubação de cobertura, a primeira capina química, a segunda capina química. Isso, todas essas operações vai depender do sítio, vai depender do terreno, vai depender muito também do objetivo final da introdução do componente florestal. Se eu decidir entrar a introduzir o componente florestal na minha propriedade, eu tenho que saber qual vai ser o meu objetivo. Se vai ser para lenha, se vai ser para madeira, se vai ser para serviços ambientais. Então, isso também vai me definir um fluxograma de operações, vai me definir um fluxograma de um calendário. Né? São exigências que vai iniciar desde meu objetivo, desde o ponto que eu defini para que eu quero plantar o componente florestal. Né? Então, essas operações vai variar em função disso. E assim sucessivamente. No ano 1 temos a manutenção, campina química nas entrelinhas, etc. No ano 2 continua a manutenção, combate à formiga, conservação de aceros, etc. No ano 3 e 4 continua a manutenção. No ano 6 já praticamente combate à formiga, já terminamos a primeira rotação. A partir do sétimo ano, oitavo ano, já as segundas rotações. Repetindo, esse fluxo de geral de operações vai depender do objetivo que o produtor tem na cabeça para introduzir, quando decidir a introdução do componente florestal na sua propriedade. Em função disso, vai variar essas operações. Da mesma forma, também nós temos um fluxo geral para a implantação do componente florestal com finalidade ambiental. Né? Geralmente, aqueles trabalhos de campo que a gente tem feito, ela nos indica que nós temos que fazer a condução do componente florestal para fins ambientais até terceiro ano, quarto ano, etc. Muitas empresas que são contratadas para fazer plantio de espécies nativas, elas praticamente são contratadas até o terceiro ou quarto ano, porque elas têm que implantar e têm que fazer a manutenção. Daí para frente, a natureza e algumas intervenções do assistente técnico, etc., continuam. Né? Então, da mesma forma, no ano zero, nós temos a implantação, então, para fins ambientais, temos a instalação de cerca, manutenção, limpeza de área, capina, química, roçada anual, seletiva, corte e retirada de cipós, adição de matéria orgânica para outros, coveamento, etc. São operações que realmente que são feitas, muitas vezes, podem ser bastante reduzidas essas operações, mas vai depender também do sítio, do local, das espécies que vão ser implantadas, etc. E aí continua o ano 1, que é da manutenção, continua as operações de roçada manual, seletiva, coroamento das mudas, com herbicidas, adubação, cobertura, controle de formigas, etc. Principalmente o pessoal se enfoca mais no controle das formigas. Né? Realmente, muito produtor, muitos técnicos falam que o sucesso da implantação do componente florestal na propriedade é controlar a formiga. E aí também temos o ano 2 e 3, que é de manutenção, tá? E pode ser feita adubação de cobertura, controle de formigas, corte de cipós, capina química seletiva, avaliar dos poleiros, né? Os poleiros, vocês têm ideia do que são poleiros, que realmente vai melhorar, inclusive,
o repovoamento para fins ambientais. Calendário de execução. Também, repetindo, ela vai depender muito da finalidade para que você está colocando o componente florestal na sua propriedade, né? Se é para fins produtivos, realmente tem que seguir um calendário, tem que conhecer a espécie, tem que conhecer a procedência dessa espécie, tem que conhecer o manejo silvicultural dessa espécie, né? Tem que conhecer as operações, como já falamos, e também tem que obedecer um calendário de execução. Claro que esse calendário também não vai ser, como apresentado agora, né? Não vai ser tão rígido, vai depender de muitas condições, de chuva, do clima. A gente prefere plantar ou implantar nas épocas que o solo está ainda em boas condições, está úmido, que permite, né? Então, esse calendário também é um calendário base de execução que pode ser melhorado, validado, refeito, principalmente com o acúmulo de informações que muitos técnicos, muitos pesquisadores estão juntando. Da mesma forma também, então, aqui temos um calendário de execução para a introdução do componente florestal com finalidade ambiental. Existem algumas mudanças em termos de época das operações. Quando consideramos a finalidade ambiental, nós ficamos muito condicionados ao fornecimento de mudas nativas, né? Não é fácil encontrar as mudas nativas, não é fácil identificar a procedência dessas mudas nativas, né? Então, isso muitas vezes até atrapalha esse calendário de execução para implantar florestas com fins ambientais. Bom, então até aqui, nessa parte, nós temos apresentado, lembrando que nós temos que ter uma visão da propriedade, né? Nós temos que ter uma responsabilidade do produtor nos princípios de administração rural, né? Todos esses princípios que já vimos, e que na sequência agora nós vamos ver, utilizando essas orientações de calendário, fluxo de operações, como entram esse tipo de informações num fluxo de caixa para fazer a análise econômica de alguns sistemas produtivos identificados aqui no bioma. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.